Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre lei dos senos e lei dos cossenos. Primeiramente, quando é que a gente usa a lei dos senos e a lei dos cossenos? A gente vai usar a lei dos senos e a lei dos cossenos quando a gente quiser relacionar lados e ângulos de triângulos que não são retângulos, ok? Então vamos começar aqui pela lei dos senos. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui um triângulo ABC, e desse triângulo ABC eu conheço a medida dos três lados, né? A, B e C. Conheço a medida dos três ângulos internos, alfa, beta e teta, e sei também o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. O que diz a lei dos senos, para a gente poder relacionar todos esses elementos que a gente acabou de abordar? A lei dos senos diz o seguinte, em todo triângulo, cada lado é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto. Ou seja, nesse caso aqui a gente pode falar, por exemplo, que o A está para o seno do ângulo oposto, que é alfa, assim como B está para o seno do ângulo oposto a B, que é beta, assim como C está para o seno do ângulo oposto, que é o teta. Essa razão ela é constante e igual a 2R, sendo R o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Essa é a lei dos senos. Okay? Lei dos cossenos. Imagine que a gente tem um triângulo ABC, onde a gente conhece a medida dos três lados, e aí vamos supor que a gente conhece a medida desse ângulo aqui, ó, certo? Como é que seria a lei dos cossenos aplicada para esse ângulo alfa aqui, ó? Bom, a lei dos cossenos ela sempre vai se iniciar pelo lado oposto ao ângulo conhecido. Como eu conheço o ângulo alfa, a lei dos cossenos a gente vai começar com A. Então fica assim, ó, A ao quadrado é igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo conhecido. Só para a gente poder dar uma treinada, vamos imaginar que a gente conhece esse ângulo aqui, ó, beta. Como é que ficaria a lei dos cossenos aplicada para esse ângulo aqui, ó? Bom, se a gente conhece o ângulo beta, o lado oposto ao beta é o B. Então a lei dos cossenos vai começar com ele. Então seria assim, ó, B ao quadrado é igual A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de beta. Ok? E para a gente treinar mais um pouquinho ainda, se a gente conhecesse esse ângulo θ, a nossa lei dos cossenos começaria com qual lado? Com C. Então seria C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de θ. Então aqui, na verdade, é a mesma lei, só que a gente está aplicando baseado em três ângulos diferentes. Okay? Eventualmente, quando a gente for resolver alguns exercícios, a gente vai precisar saber o seno de mais alguns ângulos, além daquele 30, 45 e 60 que a gente está acostumado. Para isso, a gente vai usar uma regrinha bastante importante relativa a ângulos suplementares. Okay? Lembrando que ângulos suplementares são ângulos que somam 180 graus. Todas as vezes que a gente tem ângulos suplementares, esses dois ângulos suplementares terão o mesmo seno. E esses dois ângulos suplementares terão cossenos opostos. Então, o que a gente pode falar? A gente pode falar que o seno do suplemento de alfa, ou seja, o seno de 180 menos alfa, é igual ao seno de alfa. E a gente pode falar que o cosseno do suplemento de alfa, ou seja, o cosseno de 180 menos alfa, ele é igual a menos cosseno de alfa. Essas duas relações aqui são bastante importantes e a gente vai usar muito, né, na resolução dos exercícios. Para a gente poder ilustrar, vamos fazer o primeiro exercício aqui. Ó. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície às margens de um rio e vê do outro lado do rio o topo do mastro de uma bandeira, no ponto B. Com o objetivo de determinar a altura do mastro, ela anda em linha reta 50 metros para a direita do ponto em que se encontrava e marca um ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalie os ângulos BAC e BCD, que valem 30 graus, e o ângulo ACB, que vale 105 graus, como mostra a figura. Nessa situação, a gente está querendo descobrir qual é a altura do mastro, ou seja, esse valor de H. Vamos lá. Seguinte, inicialmente perceba que a gente tem triângulos aqui localizados em planos diferentes. Por exemplo, o triângulo ACD, ele está no plano do chão, ok? O triângulo BCD é um triângulo que está localizado no plano vertical.
E o triângulo ACB é um triângulo que está num plano oblíquo, né, em relação ao chão, por exemplo. Bom, o que a gente vai tentar descobrir inicialmente é essa medida BC, que é possível, né? Porque esse ângulo aqui é 30 graus, esse aqui é 105, somando os dois a gente já tem 135, para 180 aquele ângulo ali seria 45. E aí olha para o triângulo ABC. No triângulo ABC, a gente pode aplicar a lei dos senos nele. O que diz a lei dos senos? X está para o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 30, assim como 50 está para o seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 45. Por aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. X está para o seno de 30, que é meio, 50 está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Podemos simplificar aqui, ó, 2 com 2, e aqui eu já vou, inclusive, racionalizar. Então, o nosso x aí vai ficar 50 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 da raiz de 4, que é 2. Então, o nosso x vai ser exatamente 25 raiz de 2 metros. Ok? Bom, agora a gente pode analisar o triângulo BCD. Ó, no triângulo BCD, o que a gente tem? Bom, esse triângulo BCD, ele é um triângulo retângulo. E aí a gente tem aqui, ó, 30 graus, a gente tem o H, que é um cateto oposto, e a gente tem o X, que é a hipotenusa desse triângulo. Então a gente pode usar o seno de 30. Quem seria o seno de 30? O cateto oposto H, dividido pela hipotenusa X, que é 25 raiz de 2. O seno de 30 é meio, então meio é igual a H, dividido por 25 raiz de 2. Portanto, o nosso H ficaria 25 raiz de 2 sobre 2, que seria 25 dividido por 2, 12,5 raiz de 2 metros. Essa seria a resposta da questão. Ok? Vamos fazer mais uma. Considere que o quadrado ABCD representado na figura abaixo tem lados de comprimento 1 centímetro e C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a... Ok. Então vamos resolver. Ele quer saber qual que é a distância entre o ponto D e o ponto E. Ele está querendo saber essa distância aqui, ó. Ok? Essa distância aqui, ó. Bom, ele disse que isso aqui é um quadrado de lado 1. Então essa medida aqui é 1. E ele disse também que o C é ponto médio do segmento AE. Então essa medida aqui é igual a essa. Esse segmento AC é a diagonal do quadrado. E a gente sabe que a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2. Ó. O nosso quadrado ele tem lado 1. Então essa diagonal AC ela vai ser 1 raiz de 2. Ou seja, essa medida aqui será raiz de 2. Logo, essa medida que vai de C até E também será raiz de 2. Como isso aqui é a diagonal de um quadrado, esse ângulo aqui vai valer exatamente 45 graus. Logo, esse ângulo inteiro aqui, ó, ele é 180, então esse ângulo de cá seria o suplemento de 45, ou seja, 135. E aí agora para a gente achar essa medida x, basta a gente olhar para o triângulo CDE. CDE. E nesse triângulo CDE a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Então ficaria, ó, o ângulo conhecido é o 135, então a lei dos cossenos vai começar com aquele x lá. Ó. Então x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes raiz de 2 vezes o cosseno de 135. Ok? Então, ó, x ao quadrado é igual a 1, raiz de 2 ao quadrado dá 2, menos 2 raiz de 2, cosseno de 135. Bom, perceba que 135 é o suplemento de 45. Lembra que a gente falou que quando dois ângulos são suplementares, o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro. Então, o cosseno de 135 vai ser o oposto do cosseno de 45. Como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o de 135 vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E aí, continuando, somando 1 com 2 aqui vai dar 3. Ó, menos com menos vai dar mais. A gente pode cancelar esse 2 aqui com esse 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Daqui a gente tem que o nosso x ao quadrado é 5. E, finalmente, a medida procurada,
raiz de 5, ok? Ficamos com a letra C, né? A gente tem aqui raiz de 5 centímetros. Abraço!